Vamos ser honestos por um momento. Só nós dois. Sem as máscaras que você usa no escritório. Sem o sorriso forçado que você entrega nos jantares de família. Vamos olhar para o mapa. Existe algo profundamente clínico, quase patológico, na forma como vivemos. Habitamos uma rocha gigantesca, suspensa no vácuo, girando a velocidades alucinantes. Um planeta saturado de milhares de idiomas, desertos que queimam a pele, florestas que respiram, cidades que nunca dormem e culturas que desafiam a lógica. E, no entanto, olhe para você. Você passa a vasta maioria da sua existência biológica preso a um ponto microscópico nesse mapa. Você caminha pelas mesmas ruas cimentadas, vê os mesmos rostos cansados, repete os mesmos trajetos automáticos e responde por um sobrenome que você não escolheu, mas que herdou como um código de barras genético. E de algum modo bizarro, o mundo convenceu você de que isso é normal. O sistema espera que o cenário que te recebeu ao nascer seja também o cenário que te acolherá no caixão. Como se a vida fosse uma peça de teatro de ato único, sem mudança de palco. Só que a biologia humana é rebelde. A alma, se é que você acredita nela, ou a sua psique, se preferir a ciência, não foi desenhada para o cativeiro. Quando tentamos encaixar a complexidade de um ser humano dentro dessas expectativas claustrofóbicas, algo começa a necrosar. A vida não funciona quando é engarrafada. Então, chega o sintoma. Acontece numa terça-feira chuvosa, ou num domingo à tarde, quando o silêncio da casa grita. Você sente uma vontade estranha, insistente. Não é um capricho de quem quer tirar férias para postar fotos coloridas. Não. É uma vibração no peito, uma taquicardia leve, um desconforto que não sai com o analgésico. É uma voz interna que soa como um alarme de incêndio no porão da sua mente. Ela diz uma frase curta, imperativa. Vá embora, largue tudo, suma, recomece. De onde vem isso? A sociedade, sempre rápida em julgar, chama isso de imaturidade. Seus amigos chamam de crise de meia-idade. Sua família chama de irresponsabilidade. Eu chamo de diagnóstico de lucidez. Vamos entrar fundo nisso, sem anestesia. Vamos dissecar essa vontade de pegar a primeira mochila, entrar no primeiro ônibus e não olhar pelo retrovisor. Será que é fuga? Será covardia? Ou será que é, talvez, a coisa mais honesta que você sentiu nos últimos 10 anos? Às vezes, a etiologia, a causa raiz, é clara. Um relacionamento que azedou e transformou sua casa num campo minado. Uma carreira que é uma sequência de humilhações corporativas. Uma cidade que ficou pequena demais para o tamanho das suas perguntas. Mas outras vezes, e essas são as mais perigosas, a sensação chega sem aviso. Chega como um vazio, uma inquietação sem forma. Você olha para a sua vida. As contas estão pagas, o parceiro é legal, o emprego é estável, e você pensa, não tem nada errado aqui. Mas também não tem nada vivo. A psicologia tem nomes elegantes para isso. Instinto de renovação, fadiga ambiental. Existe até uma hipótese comportamental fascinante que sugere que o ser humano, apesar de ter inventado o sofá e o ar-condicionado, é uma criatura moldada pelo movimento. Seu cérebro ancestral, essa máquina de sobrevivência de 2 milhões de anos, aprendeu a viver caminhando, migrando, caçando horizontes. A vida parada, a vida de segurança total, bate de frente contra essa arquitetura antiga. Alguém diria que somos uma espécie que vive em casas de tijolo, mas com almas nômades. A vontade de ir embora é mais humana do que pagar boletos. É quase uma vocação biológica. Eu sei como é. Eu não estou falando de uma torre de marfim. Eu já senti o gosto de cinzas na boca. A vontade de deixar tudo para trás surge ironicamente quando estamos em ruínas. Um período de depressão, um luto, um fracasso. Quem vive isso sabe. A cidade deixa de ser um conjunto de ruas e prédios. Ela se transforma num arquivo vivo das coisas que deram errado. Preste atenção nisso.
O ambiente retém memória. Cada esquina vira um gatilho. Aquele café na esquina? Lembra o dia do término? Aquela praça? Lembra quando você estava desempregado? Aquele cheiro de asfalto molhado? Traz de volta a ansiedade de 2018. A cidade vira um espelho que só reflete suas cicatrizes. E então surge a lógica, o pensamento sedutor. Se eu mudar de lugar, talvez eu mude junto. Se eu sumir, talvez eu me reencontre. Aí entram os cínicos. Entra a sabedoria de boteco e até alguns filósofos mal interpretados. Eles vão te dizer: para que fugir? Seus problemas estão dentro de você. Você se leva na mala. A ciência chama isso de heurística da ruptura. A ideia de que mudar o ambiente reseta o cérebro. E os cínicos dizem que isso é ilusão. Sêneca, o grande estoico, dizia: viajar não cura nada porque a mente viaja junto. Em parte, o velho Sêneca estava certo. Não dá para fugir da sua sombra. Se você é inseguro em São Paulo, será inseguro em Paris. Se você se odeia no Rio, vai se odiar em Nova York. Mas Sêneca subestimou algo crucial. Ele escrevia num mundo sem internet, sem trânsito caótico, sem a sobrecarga sensorial do capitalismo tardio. Hoje sabemos que o ambiente exerce uma força tirânica sobre a neuroquímica. Vivemos em ambientes tão artificiais e tóxicos que mudar de espaço não é fuga, é uma recalibragem biológica. A neurociência moderna prova: o cérebro responde a ambientes novos com um aumento de dopamina basal e neuroplasticidade. A novidade não resolve seus traumas, mas ela acende a luz num quarto escuro. O movimento cria rotas neurológicas novas. Literalmente. O seu cérebro acorda do coma do hábito. Então, sim, mudar de lugar não cura a alma instantaneamente, mas solta os parafusos enferrujados da sua percepção. É mais fácil consertar um motor quando o carro não está em movimento na mesma estrada esburacada de sempre. E existe ainda uma camada mais profunda, que a psicologia social chama de liberdade narrativa. Escute bem, porque isso é o que mantém você preso. A forma como os outros te veem influencia a forma como você se vê. Você está cercado pelas mesmas pessoas há anos. Elas têm um arquivo sobre você. Elas esperam que você seja o mesmo. A sua identidade está congelada nas expectativas delas. Quando você muda de lugar, quando você aterra num solo onde ninguém sabe seu nome, acontece uma mágica perigosa. Você reinicia a narrativa. Ninguém sabe seus erros. Ninguém sabe seus fracassos. Você pode ser quem você quiser. Não é fingimento. É reconstrução. É a liberdade de não ser o personagem que escreveram para você. Vamos elevar o nível da conversa. Vamos falar de Sartre, de Beauvoir. Sartre dizia que estamos condenados à liberdade. Isso assusta? Não assusta? Significa que não há destino. Não há roteiro divino. A responsabilidade é toda sua. Visto por esse ângulo, deixar tudo para trás não é fuga. É afirmação. É você olhando para o universo e dizendo: quem decide o rumo sou eu. Eu rasgo o script que me deram. Eu escrevo o meu. E aqui entra a parte dura. A parte que eu preciso te dizer como um mentor que não aceita suas desculpas. Às vezes ficar é que é o ato de covardia. Ficar dentro da bolha. Ficar na versão limitada de si mesmo. Ficar porque é seguro. Ficar porque a mamãe, o chefe e a sociedade aplaudem a sua estagnação. Ir embora, nesse sentido, é um gesto radical de violência contra a mediocridade. É reivindicar autoridade sobre sua própria vida. Não é sobre buscar felicidade. Essa palavra barata de comercial de margarina. É sobre buscar autenticidade. Lembra quando você era criança? Você fantasiava. Foguetes, selvas, piratas. Você atravessava mundos no quintal de casa. Isso não era só brincadeira. Era o ensaio natural de um cérebro moldado por milhões de anos de exploração. Então, eu te pergunto: é errado partir? Não existe resposta universal.
Mas existe uma pergunta que vale sua vida inteira. Você está indo embora para escapar de quem você é ou para descobrir quem você pode ser? Se a resposta for a segunda, o mundo está pronto para você. E se for a primeira? Se for fuga? Tudo bem também. Às vezes a gente precisa fugir para não morrer. Às vezes a fuga é o torniquete que estanca a hemorragia. Ninguém nasce pronto para enfrentar tudo de peito aberto o tempo todo. A verdade é que essa vontade de largar tudo não é fraqueza. É sinal de excesso de lucidez. É você percebendo que a vida não é uma prisão. É lembrar que você tem o direito de experimentar mais do que o bairro onde cresceu. Quer um exemplo? Um exemplo supremo de quem largou tudo não por medo, mas por coragem? Henry David Thoreau. Ele não ficou tuitando sobre minimalismo. Ele foi. Saiu de Concord, Massachusetts, e foi viver sozinho numa cabana, sem luxo, sem plateia. Levou apenas sua inquietação e o desejo físico de existir longe do barulho social. O mundo hoje tenta vender Thoreau como um hippie original ou um fã de acampamento. Isso é raso. Thoreau não buscou uma vida simples. Ele buscou uma vida essencial. São coisas muito diferentes. Ele diagnosticou no século XIX que a sociedade cria ruídos, trabalho excessivo, fofoca, pressa mecânica, para esconder o que somos. Tudo isso funciona como uma anestesia. Para enxergar a vida de verdade, Thoreau acreditou que era preciso primeiro silenciar tudo o que não era vida. A cabana não era metáfora, era um bisturi. A psicologia moderna chamaria o que ele fez de privação sensorial social. Um afastamento profundo para permitir que o cérebro se reorganizasse. Hoje sabemos. O silêncio prolongado aumenta a plasticidade neural, revela padrões internos. Thoreau descobriu isso na pele. Ele percebeu que quando a vida é reduzida ao osso, somos confrontados com perguntas que evitamos responder. Quem sou eu quando ninguém me chama? O que sobra de mim quando o mundo não exige nada? Essas perguntas são violentas. Elas quebram ilusões. É por isso que tanta gente teme o silêncio e enche a casa de barulho de TV. No silêncio, o eco da própria verdade aparece e nem sempre ele é bonito. Thoreau não fugiu da sociedade, ele fugiu da anestesia. Sair de perto das pessoas foi uma cirurgia, um ato radical de honestidade. Quando ele escreveu a famosa frase, "A massa dos homens leva uma vida de silencioso desespero", ele não estava sendo poético. Ele estava descrevendo o que via nos olhos dos vizinhos. O desespero silencioso é exatamente isso. Ficar preso em rotinas e identidades que não escolhemos, mas carregamos como se fossem destino. Mas preste atenção no final da história de Thoreau. Ele voltou. Após 2 anos, ele voltou para a cidade. Isso é crucial. Ele não virou um eremita para sempre. A solidão não era o fim, era o instrumento. Para Thoreau, ir embora não era negar o mundo. Era afiná-lo. Era colocar a vida em foco, limpar a lente, recuperar o sentido. Ele provou que partir não é sempre um ato definitivo. Às vezes, é um mergulho. Às vezes, é uma pausa estratégica. Às vezes, é a única forma de continuar vivendo sem trair a própria alma. Agora, olhe para nós. A sociedade moderna é infinitamente mais barulhenta, acelerada e saturada do que no século XIX. Se Thoreau já via as correntes invisíveis naquela época, imagine o que ele diria do nosso vício em telas, da nossa produtividade tóxica. Se ele estivesse vivo hoje, chamariam ele de louco, depressivo, antissocial. Mas ele foi apenas sincero. Ele deixou tudo para trás para recuperar o vigor da própria existência. E talvez seja esse o motivo mais profundo da sua vontade, que está aí pulsando agora enquanto você me ouve. No fundo, você não quer fugir. Você quer voltar. Quer voltar ao que é autêntico. Quer voltar ao que é vivo. Quer voltar ao que é seu. Antes que o mundo te molde demais, te dobre demais, te quebre demais,
a ponto de você não reconhecer mais quem você é no espelho. Então, meu caro, minha cara, quando esse chamado vier, não o trate como um inimigo. O desconforto é o seu mapa. O medo é a sua bússola. Vá. O mundo é grande demais para você continuar pequeno. A vida espera do lado de fora da sua zona de conforto. Vamos ser diretos sobre o que acabamos de analisar. Isso não foi um simples vídeo sobre viagens. O que vimos aqui é um manifesto de emergência existencial. Esse vídeo opera na fronteira entre a neurociência e a filosofia mais crua. O que está sendo dissecado não é a vontade de fazer as malas, mas a náusea de viver uma vida inautêntica. A tese central é aterrorizante, mas ao mesmo tempo libertadora. Ela diz que a sua identidade atual não é quem você é de verdade. É apenas quem você está sendo para satisfazer uma plateia que mal nota a sua existência. Nesse contexto, ir embora não é fugir de problemas. É a tentativa desesperada do seu eu biológico de não morrer sufocado pelo seu eu social. É a única maneira de quebrar o espelho que só reflete as suas cicatrizes e encontrar um espelho que reflita o seu potencial. Pense comigo. Se o ambiente molda o cérebro e o olhar do outro congela a nossa identidade, então permanecer no mesmo lugar, fazendo as mesmas coisas e esperando se encontrar, é uma impossibilidade lógica. A pergunta que fica, e que deve assombrar o seu sono hoje à noite, é a seguinte: quantas versões de você já morreram, assassinadas pelo conforto do sofá, simplesmente porque você teve medo de desagradar pessoas que, no fundo, também estão fingindo estar felizes? Se você chegou até o fim deste vídeo, isso significa que a anestesia social ainda não funcionou completamente em você. A maioria já teria desistido nos primeiros segundos, buscando dopamina barata em conteúdos vazios. Você ficou porque algo aí dentro, no porão da sua mente, reconheceu a verdade. Você faz parte de uma minoria que ainda sente o desespero silencioso e tem a coragem de encará-lo. O algoritmo favorece o ruído e a distração. Fazer este conteúdo chegar a mais pessoas é um ato de guerra contra a mediocridade. Por isso, aperte o botão de curtir agora. Não faça isso como um favor, mas como um sinal para o sistema de que você exige profundidade em um mar de superficialidade. E para provar que você não é um robô e que entendeu que a mudança é urgente, comente abaixo a nossa frase código. Escreva apenas: eu rasgo o script. Que isso sirva como um lembrete público e definitivo de que você retomou a caneta da sua própria história. Se você quer ir além da teoria e realmente se comprometer com essa busca por autenticidade, eu te convido a se inscrever no canal. Não faça isso apenas para apoiar. Faça isso como um investimento na sua própria lucidez. É um compromisso simbólico de que você prioriza a expansão da consciência sobre o entretenimento barato. Você tem coragem de investir na sua própria libertação? Lembre-se, o preço da liberdade é alto, mas o preço da conformidade é a sua própria vida parcelada em prestações a perder de vista.